Eu queria agradecer a minha equipe, desse evento que me convidou, porque, como vocês sabem, o projeto se chama A Nova Dramaturgia da Melanina Acentuada. Me parece que eu sou um pouco da velha, sobretudo porque eu não tenho como dramaturgo nenhum texto sendo lido, nem apresentado nesse evento. Contudo, eu me sinto bastante contente de ter essa oportunidade de poder trazer alguma contribuição em termos de reflexão sobre esse tema que a equipe me propôs: transposição de narrativas literárias para a dramaturgia negra. Bom, eu queria, por uma questão de metodologia, pedir a vocês que, por gentileza, anotassem as questões, para que eu possa desenvolver essas considerações que eu fiz, e depois então eu vou ouvir o que vocês têm a dizer, o que vocês têm a questionar, e também vou anotar para a gente ter uma produção mais intensa, e esse meu discurso não ficar sendo interrompido o tempo todo e a gente caminhar de uma forma truncada. Mas, em determinado momento, eu vou pedir a colaboração de vocês, porque tem um ponto aqui que eu vou solicitar que vocês me ajudem. Bom, eu sei que quando a gente toca nessa questão de teatro negro, racismo, etc., essas coisas todas, muitas tensões afloram, as pessoas ficam nervosas e tal, porque é até natural, porque esse é um assunto que ainda é velado, e algumas pessoas, como diz o poeta Sidney de Paulo Oliveira, muitas pessoas chegam a enfrentar mentalmente um verdadeiro ataque de negros, ele diz. Bom, eu vou procurar da minha parte tornar essa conversa aqui o mais suave possível. Eu gostaria de também salientar que eu vou utilizar as expressões negro, branco, mestiço e outros nomes que denominam pessoas. Eu vou utilizar esses termos de forma genérica. Em momento algum eu vou estar me referindo às pessoas que aqui estão, ou às individualidades, de quem quer que seja. Então eu peço que ninguém coloque carapuça, se porventura o discurso lançar algum, tá? Bom, eu preciso me situar um pouquinho, porque eu vejo que algumas pessoas, eu acho que não me conhecem. O Leonel já situou um pouco, sobre a minha experiência. Eu venho da área de letras, e entrei nessa questão de dramaturgia, de teatro, por conta de cursos que fiz na USP e também por conta da minha participação no movimento negro nas entidades negras. Eu tenho algumas peças publicadas, no total são 8, e também tenho uma meia dúzia de esquetes que estão fechados neste livro aqui. Aliás, eu trouxe 2 para a gente sortear depois. Eu sou um autor de peças, mas eu nunca fiz transposição de narrativa para a dramaturgia. Nem textos meus, nem contos meus eu fiz isso.
Mas eu já estive, por conta de montagem de alguns textos meus, já tive um contato muito estreito com diretores, né? E isso talvez tenha me dado a possibilidade até de não recusar a esse convite. Bom, nessas preliminares eu gostaria de fazer uma introdução. A introdução não é a palavra exata, porque quando a gente fala de preliminares a gente não faz introdução nenhuma. Preliminar é preliminar. Eu vou fazer algumas considerações sobre o título desse debate. Bom, aparentemente, o título, né, Transposição de Narrativas Literárias para a Dramaturgia Negra, pode parecer algo extremamente técnico. Você tem de um lado uma coisa e você leva essa coisa para outro lado, certo? Bem, ocorre que este como fazer, ele poderia nos levar a uma expectativa de uma fórmula, né? Quando a gente se preocupa com como, então a gente tem uma expectativa de, vai surgir uma fórmula. Bem, acontece o seguinte, que esses dois polos, eles são dois polos problemáticos. Porque, como vocês sabem, toda a conceituação de arte, ela é cambiante, né? Ela uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Por quê? Porque a arte é algo em constante desenvolvimento e, portanto, ela não é fixa. Tanto os criadores, como também aqueles que estudam, que refletem sobre a arte, os pensadores da arte, eles não param de acrescentar elementos novos para qualquer tipo de arte que seja. No caso da literatura é a mesma coisa, no caso do teatro também. Então, nós vamos iniciar com uma reflexão sobre a narrativa literária. Bem, o que faz uma narrativa ser literária? Porque nós temos, então, uma narrativa, qualquer coisa que você viu ali e conta com uma pessoa é uma narrativa, né? Bastou você contar um fato, olha, eu encontrei fulano, bom, isso já é uma narrativa. Agora, o que diferencia uma narrativa para torná-la literária? Não é? Bem, essa discussão ela é milenar. Portanto, seria pretensão minha tentar dar um fecho para essa discussão. E ela é milenar e, em alguns momentos da história, alguns textos eram considerados literatura e depois, num outro momento, já não eram mais. Ou alguns textos não eram considerados narrativas literárias e depois se tornaram. Mas acontece o seguinte, embora essa discussão do que é e do que não é literatura seja uma discussão aberta, nós temos um dado importante. De tanto estudiosos baterem sobre um ponto de valorização de alguns textos, foram criados em todos os países o que se chama de cânone. Ou seja, gerações e gerações de estudiosos vão dizendo essa obra é importante, essa obra é importante, essa obra é importante, então cria-se um cânone. E o cânone ele é terrível porque ele tem uma pretensão vitalícia. Dificilmente alguém vai descanonizar uma obra literária. Não é? Entrou no cânone, acabou. Ninguém vai dizer mais que Machado de Assis não presta. Não é nem a obra, já é o autor. Né?
Esse verbo descanonizar, portanto, é impensável, ele praticamente não existe. Bem, quando a gente pensa transposição, o cânone nos cria um problema, né? Então nós vamos transpor narrativas literárias. Então o cânone brasileiro tem lá as obras em prosa, né? No gênero prosa, e cujas formas são romance, a novela e o conto, basicamente. Mas o cânone nos cria um problema, porque uma obra, para ser canonizada, ela precisa de um tempo, até que vários críticos digam ela é uma obra importante, então coloca aí nos livros didáticos. E o problema é, e as obras contemporâneas, que não entraram no cânone ainda? E aquelas obras também que, por alguma razão, ficaram fora do cânone, ou seja, dessa escolha, não é? Então, no momento em que nós consideramos o cânone, a opção para transpor essas obras já fica problemática. Quer dizer, vamos obedecer o cânone ou não vamos obedecer o cânone e vamos buscar outras narrativas que não estão canonizadas. E aí vem também uma outra pergunta, né? Nós poderíamos trazer de antemão, sem aprofundar por enquanto. No cânone literário brasileiro, existem obras que tenham características negras? Sim, existem. E fora do cânone, também a maioria. Bom, então, o problema situa-se da seguinte maneira. Na escolha, você vai escolher uma obra que tenha características negras, narrativas, ou você vai escolher uma obra que não tenha características negras. Não é? Se você escolher as que não tem, na passagem para a dramaturgia negra, você vai ter que colocar. Porque senão não vai gerar uma dramaturgia negra. Certo? Então repare, eu vou trazer daqui para cá. Se o que eu estou levando já contém elementos que aqui exigem, a passagem é única. Se daqui não tem, então na passagem eu vou ter que acrescentar elementos. Bem, nós temos vários textos que contêm características negras. São 17 volumes de cadernos negros, além da produção de contistas e romancistas negros, como Lima Barreto, Oswaldo Camargo, Miriam Alves, João Fino, Conceição Evaristo, Ministro Sobreja, Eli Guimarães e tantos outros. Né? A antologia Terra de Palavras, também é uma antologia de contos. O livro, a antologia em 4 volumes chamada Literatura e Afrodescendência no Brasil, também é uma obra que nos oferece muitas pistas para quem quer selecionar textos para realizar essa transposição. Bem, eu citei aqui, então, basicamente, no gênero prosa, não é? O que conteria narrativas literárias, né? O romance, a novela e o conto. Mas vamos voltar um pouquinho ainda no porquê que elas são consideradas obras de arte, ou seja, por que elas são literárias. Bom, quando a gente fala de arte, a gente pensa no encantamento. A arte é aquilo que, de alguma maneira, nos dá um prazer de presenciar. Não é? Um texto literário é a mesma coisa. Você, lendo, você gosta, você se envolve. Não é? Aquilo
tira você de você mesmo e leva você para outros lugares. Bem, como é que o texto literário, como é que os artistas da palavra eles fazem isso? Bom, eles usam uma série de artifícios, né, como qualquer artista. No caso da literatura, são lá as figuras de linguagem, né, as metáforas, as metonímias, a técnica do suspense, né, as descrições de ambientes e personagens, reflexões filosóficas, né, e uma série de outros procedimentos, tudo isso para contar uma história, né? Quer dizer, a gente não percebe porque a gente está no envolvimento, mas o artista ele lança mão de tudo isso. Quando você faz uma releitura para uma outra linguagem ou uma transposição desses textos para teatro, cinema e televisão, quem lê o livro dificilmente gosta. Se lê um romance e depois vai ver o romance filmado, televisado no teatro, é o caos. Né? Você fala, pô, mas esse cara não viu isso, ele não viu aquilo, pô, mas está faltando alguma coisa. E exatamente isso, está faltando mesmo, e sempre vai faltar. Por quê? Porque a obra literária, ela é porosa. O que significa essa porosidade? O cara escreve lá, João entrou na casa e de repente a casa explodiu. Ele não disse que cor que era a casa, como é que era a casa. Quer dizer, ele disse só casa, mas você, na leitura, construiu uma casa. Ele não disse como é que era o João, mas você construiu o João. Né? Ele nem disse como é que foi essa explosão, mas você criou a explosão. Quando você vê a imagem, está lá no teatro, está lá no cinema, já está tudo pronto. A explosão está lá, o João está lá, a casa está lá. Quer dizer, pô, aí você fala, não tem graça nenhuma. Essa não é a casa que eu construí quando li. Então já perdeu um pouco a graça, não é? Bem, mas as transposições elas são feitas e é sobre isso que a gente está aqui para refletir. Bem, depois desse rápido percurso aí pela narrativa literária, né, nós vamos tentar pensar um pouquinho esse outro lado aqui, que é o lado da dramaturgia. Né? Bem, o que é dramaturgia? Bom, inicialmente, dramaturgia era a arte de escrever peças de teatro. Mas hoje em dia, como eu disse a vocês, esses termos, eles mudam. Né? Hoje em dia, o cara que escreve para teatro, ele é chamado de autor dramático. Por quê? Porque o dramaturgo virou outra coisa. Né? De tanto que os autores que escreviam peças se intrometiam lá na encenação, e esse pessoal da encenação se intrometia no texto dramático, criou-se aí um outro indivíduo, que muitas vezes é o escritor, outras vezes é o diretor, outras vezes é um outro, que fica aí no meio, chamado também de dramaturgista, que além de outras funções tem essa de fazer adaptações para a cena. Bem, esse indivíduo, ele tem uma função então de pegar algo de um lado e levar para outro. Né? É ele que pega as peças e adapta, e faz pesquisas, etc, etc. Ele vai trabalhar com artifícios desta nova linguagem, que é a linguagem do teatro. Né? Nós vimos que o escritor tem lá artifícios para escrever.
para se montar, para se colocar em cena o texto, é preciso de um outro trabalho, é preciso de lançar mão de outros recursos. Não é? Por quê? Porque o teatro realmente não é só texto. O texto é um dos elementos do teatro. As palavras que estão escritas, elas vão ser faladas. Não é? Os personagens não são letras, eles são incorporados por atores. Não é? Bom, e depois tem outros tantos elementos, tem o espaço cênico, a sonoplastia, o figurino, a iluminação, os recursos de multimídia hoje. Né? Bom, a transposição, ela vai ser também um trabalho artístico. Né? E este cara, que agora é o dramaturgo, né? Seja quem for ele, ou o próprio escritor, ou o diretor, ou esse tal de dramaturgista, ele, assim como um cara que faz tradução, ele vai ter que entender as duas línguas. Né? Um tradutor não pode entender só uma língua, ele tem que entender as duas, porque senão, quando ele trouxer para cá, não vai sair bem. Quando ele for tirar daqui para lá, não vai. Então, o que acontece? Nessa passagem, muitas qualidades artísticas destiladas por inabilidade do cara que não conhece literatura, não vai para lá. Ou então, pela inabilidade do cara que não conhece a linguagem teatral, não vem para cá. Ele só conhece literatura. Né? É daí que surgem muitas transposições ruins, não é? E que o pessoal começa então a dar algumas características, tipo adaptação, inspirado em, um espetáculo baseado no, quer dizer, baseado todo mundo gosta, né? Então, releitura, enfim, quer dizer, tudo isso acaba sendo muitas vezes uma desculpa para dizer, olha, eu não estou seguindo aquele texto. Ou seja, eu não tive a capacidade de transpor as qualidades daquela obra para essa nova linguagem. Né? Bem, aqui na nossa reflexão, né, a gente tem que pensar um pouquinho que as narrativas, elas vão exigir tratamentos muito especiais. Um romance, por exemplo, em geral, é uma narrativa longa. Com várias épocas. Essas narrativas longas, elas vão usar algo que na dramaturgia já existe, que é a própria narração. Né? Muitas vezes, o personagem, ele conta uma história, lá no meio da representação, ele dá um break e fala, só sabe fulano, Beltrano, não sei o que, tal. Ele narra, né? A cena quase para a movimentação, o monólogo. É por isso que a narrativa propriamente dita, a narração, ela pode passar sim para o outro lado, mas só que ela tem que ser dosada. Ou é dose ou é overdose. Se for overdose, a peça vai virar o quê? Uma contação de história e não encenação. Né? Porque o que é próprio do teatro é encenar, mas muitas vezes, até por conveniência, né, não se encena. Tá? Vamos dizer que na narrativa tem lá um estupro. Né? Então, não vai botar uma cena de estupro, né? Então fica muito feio, vai ofender o público. Então, nesse momento, o personagem narra, conta.
O conto, por exemplo, ele já é mais curto em geral, então talvez esse recurso de narrar dentro da peça seja menos necessário, né? Vocês sabem que as narrativas, o romance é dividido em partes, em capítulos, os contos também às vezes são divididos em partes, a novela é dividida em episódios, né? E quando eu falo novela, estou falando da novela escrita, né? Bom, na dramaturgia você tem lá as divisões, você tem o ato, você tem o quadro e você tem também as cenas, né? O dramaturgo vai fazer essa adaptação. Bem, aí entra um dado curioso. Na narrativa existem personagens, na dramaturgia também. Na narrativa, o narrador descreve, às vezes, a personagem, tá? Tinha essas e essas características, tá? Bom, só que o escritor, ele pode dar alguns traços. Quando você vai pôr em cena uma pessoa, o ator vai então aparecer. E aí? Como é que fica? O corpo já é uma linguagem, né? Apareceu em cena, já disse alguma coisa, né? E aí começa um problema, que é o problema das características fenotípicas das personagens e dos atores. Bem, neste ponto nós vamos ter que ir para a parte mais polêmica da nossa exposição. Que é a questão da dramaturgia com este apêndice negro. Trata-se de transpor narrativas para a dramaturgia negra. Bom, eu perguntei o que era dramaturgia, agora eu preciso também perguntar o que é dramaturgia negra. Porque senão, como é que eu vou fazer essa transposição? Bem, a dramaturgia negra, ela nasce com a ideia de teatro negro. Por quê? Porque a inquietação que gerou isso, que a gente chama hoje de teatro negro, e que eu prefiro chamar de negro brasileiro, depois eu explico por quê. Essas inquietações nasceram com muita gente no passado, mas o que ficou para a história foi a inquietação do teatro experimental do negro do tempo, com o Abdias do Nascimento, que, percorrendo aqui a América Latina, chegou num determinado país e viu uma peça, o Otelo, representada por um branco pintado de preto. O Abdias já tinha visto isso antes, mas ficou incomodado com aquilo e começou a conversar com outras pessoas e, a partir daí, resolveu criar o teatro experimental do negro. Bem, nós sabemos que sempre que você cria alguma coisa, você incomoda pessoas que não querem aquilo, ou seja, que aquilo que você criou incomoda. Então você vai ter o quê? Um embate. Por isso que ainda hoje muitas pessoas dizem assim: ah, existe mesmo teatro negro? Eu tenho dúvida se existe. Bom, ninguém tem dúvida se existe teatro brasileiro, tem? Não. Por quê? Porque a nacionalidade já se cristalizou. O Brasil já é reconhecido, né? Já está legitimado mundialmente.
né? Ninguém tem dúvida que existe uma literatura brasileira, mas a dramaturgia negra ainda enfrenta resistência neste sentido. E aí nós temos que perguntar o porquê, né, dessa resistência, e nós vamos cair então naquilo que é talvez o ponto mais crucial e que vai exigir mais habilidade para esse profissional. Durante milênios, a palavra negro, eu disse milênios, não disse séculos, durante milênios, a palavra negro, em todas as suas variações, ela foi manipulada pelos brancos com o propósito de estigmatizar. Nós estamos muito acostumados a pensar tão somente na época da escravidão. Antes da escravidão dos portugueses, houve a escravidão racial dos árabes, desde o século VIII. Mas, se nós retomarmos muito antes, nós vamos encontrar na antiguidade já este uso da cor escura para estigmatizar vários povos. Então, a coisa não é de hoje. A história do teatro negro brasileiro, ela não fechou esse termo, né? Porque se ela começou com essa preocupação da ausência de papéis principais para os atores negros, ela não parou aí. Ela também propôs que fossem criados esses textos, né? E vários autores, desde 1944, quando é criado o teatro experimental, começaram a escrever para esses atores. E hoje nós podemos dar algumas características do que seja isso que nós chamamos de teatro negro brasileiro. Bom, uma delas é que seria um teatro representado por atores e atrizes negras. Outro elemento é que seria dirigido por diretores negros. Um outro elemento seria que o espetáculo contenha personagens negras protagonistas, ou seja, principais. Outro elemento é de que nesse espetáculo se exponham as experiências existenciais da população negra em face da discriminação racial. E um outro elemento é que o espetáculo também contenha traços culturais da matriz negro-africana. Bem, agora eu vou, como eu disse a vocês, eu vou precisar então da interação com vocês. Eu vou ler algumas frases e eu gostaria que vocês guardassem algumas, se possível. O policial atirou no bandido. O médico salvou o menino de rua atingido por um tiro. A empregada levou a filha para o trabalho por ser época de férias, mas a patroa não gostou. O juiz proferiu a sentença que condenou o traficante.
O mestre-sala e a porta-bandeira foram decisivos para garantir à escola o título de campeã. O engenheiro entregou a planta para o mestre de obra. O presidente assinou um novo decreto. O capoeirista derrubou com uma rasteira o lutador de jiu-jitsu. Alguém guardou uma dessas frases? O policial atirou. O policial atirou no bandido. A frase não diz que cor que é o policial, nem que cor que é o bandido. Alguém pensou que o policial poderia ser um negro e o bandido um branco? Eu pensei que na Salvador os policiais são maioria negros. Mas aqui em São Paulo eu já pensaria, eu acho, uma outra perspectiva. Mas eu não consigo entender porque 70% da população. Sim, os dois. Eu pensei muito nos dois. Mas quando a empregada levou a filha para a casa da patroa, eu pensei que a empregada era negra. Pensou que a empregada era negra. Bom, O engenheiro nesse obra Também. não tem como dizer que o engenheiro é negro e o mestre é branco. O médico salvou um menino. Ah, o médico é branco. bem, então reparem bem que essas frases, né, elas não dizem sobre os fenótipos. Tá? Mas nós temos uma tendência cristalizada, né, a preencher no nosso imaginário o fenótipo. E o que é isso? O que é essa predisposição psíquica que nós temos para determinar os lugares sociais das pessoas segundo o seu fenótipo? Isso é uma expectativa com a qual a arte vai trabalhar. Porque isso é a cristalização de um verdadeiro cenário mental condicionado. Certo? Ou seja, quando a gente vai ao teatro, quando a gente lê um livro, a gente está com isso na cabeça. Entende? É um tabuleiro. E a obra de arte vai mexer nesse tabuleiro, de forma a nos surpreender com outras possibilidades. Bem, nós estamos no mundo da história, não é? Aqui a gente está falando de narrativa, e narrativa é história. Por que a gente tem esse desejo, né, de ouvir história? O teatro sofreu, e a literatura também sofreu, várias transformações. Né? Muitos artistas foram contra esse negócio de contar história, etc. O Brecht propôs, inclusive hoje é muito usado no teatro, a quebra do ilusionismo. Quer dizer, ou seja, você está lá encantado com a história e de repente, vamos comentar essa história aqui, vamos refletir sobre isso, enfim. E outros tantos artistas criaram vertentes dentro do teatro para se contrapor um pouco a essa ilusão da gente entrar e se encantar e sair pensando a história. Mas ainda nós vamos ao teatro, vamos ao cinema esperando uma história. E a gente quer uma história comovente, algo que mexa com as nossas emoções, não é? Porque isso está ligado ao próprio movimento da nossa memória, né?
Quer dizer, quando a gente quer recuperar o que se passou, a gente entra no processo narrativo. Né? Você vai contar para alguém o que passou, você já está narrando, você já está fazendo narrativa. Então, o desejo da narrativa é um desejo da nossa própria estrutura de memória. O Márcio Barbosa, ele tem um poema que chama Futuro. Tem um determinado trecho que ele fala assim: não há povo sem história, sem memória coletiva, e é na pele que essa memória continua viva. Interessante nesse trecho é esse dado de memória e pele. Bom, desde 1872 que o censo brasileiro, ele não é por raça, ele é por cor. Né? Então, nós estamos a cada dia percebendo que, na realidade, a discriminação racial, ela é fenotípica. Ela não é de origem, ela é fenotípica. Ela é pela aparência. Não é? Reparem bem que Iemanjá, por exemplo, até no sincretismo religioso, a discriminação está lá. Quer dizer, Iemanjá, um orixá de origem negro-africana, é representado como uma mulher branca, de cabelo escolhido. Né? Bom, essa rejeição aos traços fenotípicos, né, como eu disse anteriormente, ela é antiga. Eu vou citar aqui um pensador senegalês que deu uma entrevista para um pensador chamado Carlos Moore, que vocês devem conhecer, na qual o Cheikh Anta Diop diz o seguinte: não há dúvida alguma de que a raça branca que apareceu pela primeira vez durante o Paleolítico Superior, por volta de 20.000 a.C., foi o produto de um processo de despigmentação. Claro, seria difícil, se não impossível, determinar a data exata ou a proporção numérica destes proto-brancos em relação a seus antecessores negros naquele período na Europa. Entretanto, não há dúvida de que a perspectiva cultural destes proto-brancos estava condicionada, durante a época glacial, às condições severas de seu berço do norte, até o momento de eles iniciarem seus movimentos migratórios em direção às áreas do sul, por volta de 1500 a.C. Moldados por seu berço ambiental, esses primitivos brancos nômades desenvolveram, sem dúvida, uma consciência social típica do ambiente hostil ao qual eles foram confinados por um longo período. A xenofobia foi uma das características dessa consciência social. A herança patriarcal, outra. Bom, de 1976, quando o Cheikh Anta Diop disse isso, várias pesquisas foram feitas. Não é? O Drauzio Varela, nosso médico aí, fantástico, também escreveu um artigo para a revista Capital em 2007, onde ele diz assim, ele dá o título a essa entrevista, a esse artigo, que é o seguinte: a negritude dos europeus. E ele diz lá num trecho: novas pesquisas genéticas estimam que a cor branca apareceu na Europa entre 6 e 12 mil anos atrás. Ancestrais africanos
são comuns a todos. Nossos ancestrais europeus foram negros durante dezenas de milhares de anos. Esses estudos têm duas implicações. Demonstram que as estimativas de que seres humanos modernos teriam aparecido há 45 mil anos e que não teriam mudado desde então, estão ultrapassadas. Nossa espécie está em constante evolução. 2. Demonstram como são ridículas as teorias que atribuem superioridade à raça branca. De 5 milhões de anos, quando os primeiros hominídeos desceram das árvores nas savanas da África, há menos de 6.000 a 12.000 anos, éramos todos negros. Bem, essas verdades são verdades científicas. Entretanto, a prática do racismo, ela continua. E o Sheikh Anta Diop vai dizer o seguinte: eu acredito ser o racismo uma reação ao medo, mais frequente quando não confesso. O racista é alguém que se sente ameaçado por alguma coisa ou alguém que ele não pode ou consegue controlar. Este sentimento de ansiedade e medo diante do elemento desconhecido e incontrolável é muito certamente um fator essencial do racismo, tanto antigamente quanto nos tempos modernos. Bem, eu acho que sem essa compreensão aprofundada do que seja o racismo, a gente não vai entender por que os brancos pintavam os atores de preto quando era para fazer o personagem principal. A gente não vai entender porque os brancos não aceitam negros fazendo determinados papéis. Por que o ator negro já tem, parece que, um nicho, não é? De representação escolhido? É o bandido, né? É o pobre, é empregado doméstico, ou seja, e sempre aquele que não tem muita função na ação da peça, ou seja, sempre como personagem secundário. Mas a questão da cor do ator e a cor do personagem, ela é algo que não é muito simples da gente pensar. Ó. Vários grupos negros representaram Shakespeare. Eu assisti a alguma dessas montagens. Eu assisti uma montagem de Shakespeare que era, esqueci o nome da peça, e era feito somente por mulheres negras. Quem dirigiu foi a Zenaide Silva. Tempestade. Lá no Sul, o Caixa Preta fez uma montagem que se chamou Hamlet Sincrético. Só tinha atores negros. O Teatro Olodum também montou um espetáculo belíssimo, uma peça de Shakespeare, só com atores negros. O que acontece aí com o espectador? A princípio você... Ué, mas o Hamlet negro, dali a pouco, esse espanto seu é como aquilo.
quando você vê um filme, ou numa telona, ou numa telinha, você fica assim, até o teu olho acostumar, aí vai embora. É a mesma coisa. Quer dizer, aí você, essa quebra da verossimilhança, ela se desfaz. Não é? Então, praticamente, não haveria problema entre um ator negro fazer qualquer papel e um ator branco também fazer qualquer papel. Só que, por exemplo, vamos pensar Otelo. Como é que nós podemos imaginar um Otelo de pele clara, branco? Aí a verossimilhança, ela fica problematizada. Por quê? Porque na peça, o fato dele ser negro faz parte da ação, do conflito. Quer dizer, porque ele se opõe ao Iago, que é branco. E o Iago usa a cor do Otelo exatamente para estigmatizá-lo. Então, aí não daria para a gente, bom, tanto faz a cor de um ou de outro. Mas daria sim. Daria. Os dois poderiam ser negros, os dois poderiam ser brancos. Porque a partir de um determinado momento, você cria a oposição. Mas essa coisa de transpor ou montar peças, ela, no Brasil, ela também abriga a discriminação racial. Por quê? Porque o dramaturgo e o diretor, eles têm ideologia. Ou muitas vezes eles precisam obedecer à ideologia do produtor, que é quem banca. Eu vou citar aqui um caso que é de um texto de Moema Parente Álvaro, que narra um ocorrido dessa forma. Dias Gomes, celebrado dramaturgo contemporâneo brasileiro, já foi, né? Escreveu na juventude, na década de 40, uma peça com o título João Ninguém, onde tematizava o problema racial, tendo como personagem principal um médico negro. A peça foi encenada em São Paulo e o autor, num depoimento, relembra o episódio. O negro foi representado por um branco, o preconceito racial foi transformado em preconceito de classe e a peça foi simplesmente modificada pelo diretor, que, convencido que o público não aceitaria a ideia original, resolveu substituir o médico negro por um médico branco, mas pobre, filho de uma lavadeira. Bem, Anjo Negro, em 1948, também é a mesma coisa. Pintaram o ator branco de negro. Pedro Mico, também, 1957, também. Otelos, então, nem se fala de Otelos pintados de preto. Bem, essas são as adaptações, também os inspirados, os baseados também costumam fazer isso. Eu assisti a uma montagem do Anjo Negro, de Nelson Rodrigues, no Centro Cultural Banco do Brasil, acho que uns 3 anos atrás. Eu fiquei admirado porque não havia isso, o ator era negro. Só que no final, a protagonista, ou melhor, a antagonista, a Virgínia, ela tira um revólver e mata o seu marido negro, o médico Ismael. E eu digo, mas na peça do Nelson Rodrigues, Ismael não morre. Por que o diretor matou?
peça, o que acontece? No final, os dois vão para a cama, né? E a filha deles, que é branca, a menina morre num cubo de vidro. E aí acaba a peça com o coro dizendo que aquela transa deles lá vai gerar mais uma criança, né? Que vai ser negra e a Virgínia vai matar de novo. Quer dizer, assim que termina a peça. Reparem bem que por que o cara matou, né? Outra coisa que também me chamou muita atenção dessa transposição, né, foi o filme Cidade de Deus. Tem uma cena de estupro no filme. No livro, o Paulo Lins descreve que o estupro é contra uma loira. E ele usa a palavra loira várias vezes. No filme, uma mulher estuprada é uma negra. Aí você fala, por que ele mudou? Não ficava bem uma loira sendo estuprada por um negro? Repare. Quer dizer, então, eu estou colocando essas coisas para dizer a vocês que na transposição você pode fazer o que você quiser. Você pode mudar até. Se ficar muito mudado, você diz lá, baseado em. Eu creio que, para a gente pensar um pouquinho, eu creio que são 3 os aspectos básicos como parâmetro para essa transposição de narrativa literária para dramaturgia negra. Eu acho que um aspecto é o existencial, o outro o estético e o outro o ideológico. No existencial eu incluo aí o social, o psicológico e o espiritual. No estético, as manifestações culturais de matriz africana, a invenção formal e o fenótipo negro que deve ser valorizado. E no ideológico, a complexidade do racismo em suas 3 dimensões. A teoria da hierarquização das raças, que deve ser demolida, e o preconceito e a discriminação racial. Com relação ao gênero, eu creio que para o teatro essa transposição tanto faz. Eu acho que o gênero, todos os gêneros, né, tanto a tragédia, a comédia, o drama, eu acho que servem para essa transposição. Nós estamos acostumados, né, a ver negros na comédia, na tradição. Mas eu creio que a comédia precisa trabalhar a figura do racista enquanto bufão, porque não é possível continuarmos fazendo comédia para que o negro seja o motivo do riso. Não? Como sempre é. Então é preciso que o branco racista seja o motivo do riso. Acho que no caso da tragédia e do drama, nós vamos poder trabalhar as consequências da discriminação racial. E eu digo isso porque as consequências são terríveis. Saiu na revista Mente e Cérebro, número 3 de 2012, do ano passado,
um artigo intitulado A Dor da Exclusão. E o articulista chamado Kipling Williams, ele destaca as consequências da exclusão. Diz ele assim: na verdade, o desastre emocional é tão pungente que o cérebro o registra como uma dor física. E em muitos casos, o sofrimento psíquico converte-se em dor física. Mais adiante, falando das pesquisas feitas nos Estados Unidos de 95 a 2003, ele vai dizer o seguinte: essas descobertas sugerem que a rejeição social e os ferimentos físicos não são experiências muito distantes e compartilham trajetos neurais subjacentes. A dor afeta igualmente pessoas de todos os tipos de personalidade, independentemente de parecerem mais ou menos sensíveis. Portanto, a questão, as consequências do racismo são tremendas. E não são tremendas só para os negros, são tremendas também para os brancos, para os mestiços. Vou contar um caso que aconteceu na minha casa. Eu recebi um amigo mestiço, o pai dele é negro, e a namorada, aliás, na época era noiva, uma moça branca, pele bem branca. E eu e Nete, que está aí, começamos a conversar com esse amigo sobre questão racial. Ele sempre gostava de conversar comigo isso, e papo vai, papo vem, papo vai, papo vem, e a moça está quieta. Dali a pouco ela começou a entrar na discussão para dizer que eu e Nete éramos racistas. Ela entrava e dizia assim: tá vendo como vocês são racistas? E se recuava. Bom, eu achei aquilo estranho, mas a conversa continuou e num dado momento ela saiu em prantos, chorando, né? Soluçando, e correu para o banheiro. Aí esse meu amigo ficou muito sem graça e pediu desculpa para nós e disse: olha, ela teve esse problema aí porque ela tem uma história difícil, né? Que espero que ela depois possa contar e tal. Aí ela veio, enxugou as lágrimas e tal, e depois ela narrou a história dela, o drama. Que ela teve um amigo, um namorado negro, né? E que a família impediu ela de continuar o relacionamento. E de que ela se afastou dele, mas que ela nunca se perdoou daquilo, né? De não ter lutado pelo amor da vida dela. Reparem que uma pessoa que carrega um drama, que é branca, e é um drama racial. Mas lógico que para nós negros o peso parece que é um pouco maior. E na transposição nós temos que estar também livres da censura que existe em relação aos sentimentos que a discriminação racial gera em nós negros. Por exemplo, existe de uma forma assim, geral, nos discursos, né, já há algum tempo, esqueci de desligar. Eu acho que filha, eu estou numa palestra, depois te ligo. Beijo. Então, reparem,
uma censura se nós, negros, sentimos raiva, ressentimento e se experimentamos o rancor. E na cultura brasileira isso é tão evidente que a história do negrinho do pastoreio, ela elucida bem isso. O que é o negrinho do pastoreio? Ele é um menino escravo, né, que é punido pelo seu dono porque os animais fugiram e ele é violentado, é chicoteado, né, depois passam mel nele e ele é colocado no formigueiro. Né? Quer dizer, uma crueldade imensa. Só que vem a Nossa Senhora e leva o negrinho e ele vira santo. Só que ele vira santo com uma missão de achar as coisas perdidas, quando as pessoas perdem. Reparem bem, ele foi violentado e ainda no plano espiritual ele continua servindo as pessoas. Essa é a expectativa do racismo brasileiro. Eu violento você e quando você ficar com raiva eu vou dizer, olha, não venha com esse discurso rancoroso, com esse discurso, sabe, vingativo, sabe? É isso. Talvez alguns de vocês tenham experimentado a surra quando criança e depois o pai dizia, engole o choro. Parece que é isso que é a expectativa que os brancos brasileiros têm de nós negros. Né? Mas realmente isto é algo que para a dramaturgia negra deve ser algo superado. Né? Exatamente por quê? Porque a catarse, algo que é muito importante para o teatro, a catarse racial, ela não ocorreu. Né? Ela não ocorreu. E não ocorreu por conta dessa censura. Quem viu o filme de Django sabe muito bem que nos Estados Unidos eles já estão longe disso. No filme de Django, o cara que é escravizado e que foi liberto por um outro, ele pega o branco lá no chicote e deita-lhe chicote, sabe? E ele mata os brancos num tiro mesmo. Quer dizer, chicote, tiro não tem essa. O filme já começa com a seguinte cena. Eles estão sendo levados para um lugar, depois aparece um cara branco, né, que é um caçador de bandidos, mata os dois caras e liberta os negros, porque ele está interessado em um só, e dá uma arma para aqueles caras que ficam, né, e fala, ó, ele está lá no chão, vocês fazem o que quiserem. Os escravos, o cara pega a arma, o escravo pega a arma, vai lá e na cabeça do cara, pum! Né? Quer dizer, ou seja, a vingança do negro não é censurada. Mas aqui no Brasil, o discurso ressentido. Não me venha com esse discurso ressentido. Quer dizer, como se nós devêssemos fazer desse sentimento, que é algo natural, né, quase que como uma culpa, né, por sentir isso. Seríamos extraterrestres se não experimentássemos com a exclusão do racismo nenhum sentimento de raiva, de rancor, sentimento. Não seríamos humanos. Você vai abrir o comentário depois, agora? Bem, vou terminar já, Deus. Existe, portanto, uma questão séria na transposição que o dramaturgo vai ter que pensar, que é, baseado nisso que eu falei anteriormente, a questão do público. Se o público para teatro é majoritariamente
não negro? Será que esse público estará afeito a uma dramaturgia negra, livre de censuras, liberta, criativa, identitária? Para muitos, não. Ou seja, como a plateia majoritária de teatro não é negra, então tudo que dissermos pode dar um prejuízo de bilheteria enorme. Ou seja, ninguém aparecer porque estão falando de racismo, então não vou lá. Acontece que talvez, na minha avaliação, a coisa seja exatamente o contrário. As pessoas, independente da cor da sua pele, elas carecem dessa discussão. Porque a nossa identidade de brasileiro, ela é uma identidade fragmentada ao limite. E brasileiro, de forma geral, não gosta de ser brasileiro por conta exatamente do racismo. Então, é preciso que a gente faça transposições dessas narrativas, tenham elas teor negro ou não, e se não tiver, a gente acrescenta, mas que se faça isso com convicção, para que a dramaturgia negra consolide um teatro que não seja apenas um teatro de passagem, de preparação de atores para a Globo e para grandes empresas cinematográficas, né, ou outras de televisão, mas que seja um teatro sustentável e que se viabilize, portanto, financeiramente. Muito obrigado.